Renato é um amigo de longa data. Eu tive o privilégio de conhecer essa família. Falamos ontem, a pastora Bruna, que é a filha deles, estará hoje no culto da noite. Tive o privilégio, e é isso que Deus nos proporciona. O Evangelho me proporcionou isso. E através do nosso querido Choco, que vai ficar eternizado em nossos corações e em nossa memória, um homem de Deus, um servo de Deus, que cumpriu o seu chamado aqui na terra, mas Deus quis que ele ajudasse lá em cima, e ele cumpriu o seu chamado aqui na terra, em tão pouco tempo, em 40 anos. E eu tive o privilégio de conhecer essa família abençoada, que a gente aprende muito. E ontem nós estávamos conversando, e a gente, se deixasse, a gente parava a madrugada conversando. Porque quando a gente fala das coisas de Deus, não tem hora, não tem local, não tem dia, porque é gostoso. E foi bênção de Deus. O pastor Renato vai estar ministrando a palavra do Senhor para nós. Eu queria que você recebesse o homem de Deus, dando uma salva de palmas para Jesus. Amém. Amo a palavra de Deus, amo a Deus acima de todas as coisas, e estou muito feliz mais uma vez de poder estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Amém? Eu costumo dizer assim, que toda vez, pastor Tony, que eu subo no altar, existe uma certa tremedeira, um temor, né? Com toda certeza, porque é a palavra de Deus. Amém? Como você está se sentindo nesta manhã? Eu espero que você esteja se sentindo bem, porque a pastora ontem falou a respeito da mesa, estamos aqui sentados à mesa com Jesus. Amém? Eu creio que, com certeza, a presença dele está em evidência neste lugar. Amém? Quem crê, fala assim: eu creio. Amém. Obrigado, querido irmão. Tem uma canção, eu sou o cara da canção, né? A palavra de Deus me ensinou a louvar ao Senhor, né? E essa canção, ela diz assim: eu creio em Jesus, creio que Ele é o Filho de Deus, eu creio em sua morte, ressurreição, pelo preço pago por nós, creio que Ele está aqui, no meio de nós, com poder para nos curar, com o seu grande perdão. Você consegue crer nisso? Eu creio que Ele está aqui nesse momento. Quando o pastor fala do Evanderson, ele não era só o nosso genro, né? Ele era um filho. E ontem eu não podia falar muito a respeito disso, porque a minha filha ainda, ela se encontra um pouco não bem, né, com toda a situação, é lógico. Mas o Evanderson, o chocolate, ele trazia uma alegria, cara, uma alegria que se espalhou por todos os lugares por onde ele passou. Ele fazia amizades, e através do Evanderson eu vim a conhecer esse pastor lindo que vocês têm, viu? Glorifica o nome do Senhor, porque o pastor Tony é uma bênção, uma família, a pastora, essa família linda que eu conheci, os pais da pastora agora. Puxa vida, viu? É um grande privilégio. E conhecer então a igreja, onde o pastor é o anjo dessa igreja, me alegra bastante, tá bom? Então se sintam privilegiados por estarem aqui e tendo o pastor Tony como pastor desse lugar. E eu espero que vocês continuem sendo, esta grande família em Cristo Jesus, onde todos têm o mesmo propósito: adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Eu trouxe uma palavra aqui, queridos, e essa palavra, muitos conheceram aqui o Evanderson. Quem conheceu o Choco? Levanta a mão. São muitos, Alguns não conheceram, como o pastor disse, um menino de 40 anos, nós conhecemos ele desse tamanho assim, na igreja. Eu estou há muitos anos na igreja. Conheceu Noé, Abraão, e eles todos pequenos, e aí muitos deles foram enviados como pastores, porque eles amavam a palavra de Deus, amam a palavra do Senhor. Muitos ainda estão no campo, trabalhando como pastores, missionários. Então eu tive essa alegria de poder acompanhar esses meninos
Quando eu cheguei na igreja Bola de Neve, né, que nós estamos pastores, né, quando nós chegamos, nós éramos jovenzinhos também, né, casados. Eu tinha minhas meninas todas pequenininhas, né, quase adolescentes. Então eu vi as minhas filhas crescerem dentro da igreja. A Bruna recebeu uma promessa aos 9 anos de idade, dentro de uma perua, onde nós saíamos de Praia Grande e vínhamos até Itanhaém, num bairro chamado Boupiranga, para pregar a palavra de Deus. E lá tinha um senhor que se chamava Zequinha, um homem muito simples, né? Quando ele colocava o terninho dele, era tudo amassado. Não sei se você já viveu essa experiência, mas eu tive a graça de poder viver aquela gravatinha, né? E aí nós chegávamos ali naquele lugar, era a casa dele, era um terreno, e era um barracão onde ele colocava as plantas, e ali muitas pessoas iam adorar ao Senhor. E ali eu conheci o Zequinha, o irmão Zequinha. Pastor, ele pregou a palavra com uma destreza, com um conhecimento, que eu olhei assim, eu falei, eu quero ser igual ao irmão Zequinha, porque ele prega a palavra de uma maneira muito simples, uma forma simples de se falar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é simples, né? As nossas atitudes, né, tem que transpirar, na verdade, aquilo que nós somos em Deus. E esse era o irmão Zequinha. E aí ele começou a pregar a palavra, e era um lugar onde tinha muitos pernilongos, e estava começando o pastor Tony. E aí naquele lugar, né, tinha um rapaz que tocava um violão, assim como este irmão, como ele chama, que toca guitarra. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão, viu? Glória a Deus pela vida do louvor, porque o louvor é o arauto, ele prepara o nosso coração para a semente que vai ser lançada, né? E nós adoramos ao Senhor. E aí o irmão Zequinha ali pregando a palavra do Senhor, e nós matando o pernilongo junto com o louvor. Você já viu isso? Né? Os irmãos tocando, e eu falava para ele, pega aquele lá. Mas uma simplicidade, e a palavra do Senhor vinha assim de uma maneira muito boa, né? É assim que eu quero que seja hoje. Chegou no final do culto, meus irmãos, eu falei, pastor, irmão Zequinha, ele era cooperador. Eu falei, irmão, que palavra abençoada, né? Eu perguntei para ele assim, qual a palavra mesmo que você leu? Ele falou, irmão, eu não sei ler, eu sou analfabeto. Espírito de Deus, né? Tremendo, meu irmão, quando Deus quer usar. Desculpa, viu? Eu sou o profeta chorão, Jeremias. Quando eu prego a palavra de Deus, é assim que eu me sinto, sabe? Tremendamente grato. Que você seja grato ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, pela palavra que vai ser pregada. Amém? Graças a Deus. Pastor Tony, mais uma vez, obrigado, viu, pelo convite. Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler os versículos do 13 ao 19. Mas antes eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Jesus, como é bom te adorar, como é bom poder estar na tua casa e exaltar o teu santo nome em comunhão com a igreja, pois o Senhor mesmo, Pai, instituiu a igreja. Nós te agradecemos por esse espaço tão lindo que o Senhor formou, mas nós sabemos, Senhor, que quando os teus filhos saem deste lugar, aqui fica apenas um lugar vazio, porque a tua presença vai com eles, a tua presença vai conosco. Eu quero agradecer, Senhor, em nome de Jesus, por cada filho teu que está aqui nesta noite, Pai. Que o Senhor possa falar com eles poderosamente, em nome de Jesus, trazendo a transformação que há em teu nome, trazendo curas, sinais, milagres, prodígios, porque eu creio em ti, Jesus. Eu creio que tu és o Filho de Deus, creio na sua morte e na sua ressurreição e no preço pago por todos nós. Amém. Graças a Deus, aleluia. Amados
Amados, a palavra do Senhor em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, diz assim: chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei a chave do reino dos céus, e que quando você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Poderosa essa palavra, fala por si própria, né? Poderíamos todos levantar aqui, igreja de Jesus, e ir embora, amém? Mas aí eu ia pregar para quê? Fica aqui em nome de Jesus, viu? Mas recebe essa palavra. Eu quero deixar uma pequena introdução aqui. Não faz sentido o evangelho, amém, sem Deus. Não faz. Por que estaríamos aqui, né? Nós estamos aqui porque Ele vive. Ele não está pregado na cruz mais, Ele está no meio de nós. O Espírito Santo que nos traz o conforto, né? Que nos traz a certeza de que Ele está vivo. E Deus, Ele é poderoso, meu irmão, para fazer todas as coisas. Agora te digo, quem é Jesus para você? Quem tem sido Jesus na sua vida? Ontem eu falei sobre família. Quem tem sido Jesus na sua família? Para mim Ele tem sido tudo. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, de clamar sobre nós. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo que tem és totalmente teu, tudo que sou é totalmente teu. Você pode aplaudir o Senhor por isso?
Esse é Jesus na minha vida, esse é Jesus na sua vida. Ele tem cuidado de você, meu irmão, minha irmã, em todos os detalhes. Deus falou para mim agora, neste momento, meu irmão, que você é a menina dos olhos dele. Ele está cuidando de você em todos os detalhes. Eu não te conheço, mas Ele te conhece na íntegra. Ele conhece o teu coração. Ele sabe quem você é. Ele já sabia do seu nome quando você era apenas um embrião. Ele nos conhece. E Deus pediu para mim falar algo para você. Apenas creia. Creia. É a palavra do Senhor. Ela diz assim: apenas creia. Continue crendo, porque Deus está fazendo a obra na sua vida, a obra na sua casa. O pastor disse uma coisa ontem muito importante, pastor Tony: enquanto você está aqui, Deus está cuidando de todas as coisas. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando de tudo, porque Ele é Deus. É nele em quem confiamos. A palavra diz lá em Oséias capítulo 6, no versículo de número 3, diz assim: conhecemos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Ele está regando hoje a sua terra. Ele está te visitando. Ele está trazendo a cura que você veio buscar nesta manhã, meu irmão. Adorar a Deus pelas manhãs é a melhor coisa. Vou usar aqui outra vez um exemplo meu. Nós estávamos numa igreja na Praia Grande. Era o começo, foi o nosso deserto, pastor Tony. Quando eu falo assim, foi o nosso deserto, não é porque eu passei necessidades, não, é porque Deus criou todas as coisas para que Ele pudesse ali nos alimentar e cuidar de nós, eu e a minha esposa. Foi pela promessa de Deus que o meu casamento ele foi restaurado e nós viemos parar lá na Praia Grande. E o homem que foi usado disse assim, o pastor que foi usado falou assim: seu casamento vai ser restaurado e vocês vão morar num lugar cercados de água. Sabe onde eu fui parar, meu irmão? Incrível como Deus é. No Canto do Forte, no meu deserto, morando na beira da praia, uma casa toda mobiliada. Eu falei: esse é o Deus que eu confio, não porque Ele tem todas as coisas para me dar, mas é porque Ele é, por aquilo que Ele representa na minha vida até hoje. Meu irmão, Deus tem cuidado de nós em todos os detalhes, minha irmã. Deus vai cuidar de você nos mínimos detalhes, não se preocupe. Ele é a provisão que nós precisamos. Aleluia. Ele é maravilhoso. Ele vem como as chuvas de inverno, as chuvas de primavera. Meu irmão, você já saiu na chuva, aquele dia de calor, né? Que você fala: está insuportável, e a presença de Deus é tão maravilhosa, que aquela chuva vem para regar, trazer paz, trazer tranquilidade, levar embora toda a seca, todo o calor, né? É assim, é o nosso Deus. Precisa ver, amados, um esforço, e vocês se esforçaram para estar aqui nesta manhã, para conhecer um pouco mais de Jesus, se aproximar um pouco mais dele. Lembra que eu falei ontem? Quanto mais você se aproximar de Deus, mais o Senhor vai te abençoar, porque Ele entende dessa maneira. Ele olha para você, Ele olha para mim, Ele nos conhece. Quanto mais nós nos aproximamos da palavra dEle, quanto mais nós buscamos. Cara, você não sabe como é importante a igreja. Se você parar para pensar, meu irmão, agora eu vou tomar cuidado. Meu irmão, eu já caí no altar uma vez. Olha, vamos mudar aqui um pouquinho a conversa. Foi um aniversário da igreja, veio um teatro chamado Jeová Nissi. Foi o primeiro dia da igreja, estava lotada. A igreja tinha mais de 250 pessoas, não cabia, tinha pessoas encostadas na parede. Aí eu peguei e fui encostar na parede assim, ó, porque eu estava já passando mal, né? Porque era o começo da igreja, não tinha ar-condicionado, não tinha um ventilador ainda, e aquela casa cheia, eu encostei na parede assim. Senhor, me ajuda aqui. Estou passando mal. Eu vou morrer. Encostei na parede, quando eu saí, eu olhei para a parede, pastor Tony, tinha minha marca certinho com a água escorrendo assim, ó. Aí começou, aí eu peguei e fui descer do altar. No que desci do altar, uma perna foi,
e a outra ficou e eu pá! Já caiu de costa? Quem já caiu de costa? Não respirava. Aí só um irmão saiu correndo: pastor, o senhor está bem? O senhor está bem? Olha, parece marca de sangue aqui, ó. Deus está dizendo algo aqui, meu irmão. Eu levantei. O irmão falou: o senhor está bem, pastor? Estou. Ai, Jesus amado. Nem sei porque eu vou te falar isso aí. Amém. Vamos voltar aqui. Prometo cuidado quando desci. Mas aí também, quando eu falei assim, não, tá tudo bem e tal, sentei na cadeira, os irmãos começou com teatro. E aí nós deixamos um espacinho, porque os irmãos precisavam entrar, né, para fazer a performance. E aí o irmãozinho fazendo papel lá de não sei quem lá da peça, foi descer, estava tudo muito, sabe, por causa do calor. Ele foi descer e foi direto para a parede. Aí ele pegou e bateu na parede assim, falou: eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Meu Deus do céu. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque a igreja é um lugar muito importante, minha irmã. A igreja, cara, reunida, é um lugar onde você recebe as bênçãos do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. É ou não é? Às vezes você está triste, você está amargurado, e vem a palavra do Senhor e traz um refrigério, você sai por essas portas, aleluia! Glória ao Rei da Glória! Deus falou comigo, me dá aquele renovo, você se levanta. É ou não é? Quando o pastor falou, não, de manhã, boa noite, né? É profético, meu irmão, é para você estar aqui de noite. Vou falar uma coisa para você, eu tenho uma esposa, a menina é do reteté. É fogo, hein? Se prepara. Vem à noite aqui, meu irmão, se prepara que o fogo vai descer. Viu? Eu sou todo engraçadinho, mas ela é do fogo. O negócio vai vir aqui. Tudo isso que estou falando, meu irmão, para você testificar que a igreja é um lugar importantíssimo. Não existe organização, uma instituição tão séria, tão importante como a igreja. É aqui que você recebe a palavra, é aqui que você vive os melhores momentos com Deus. Você já imaginou um mundo sem a igreja? O caos? Se nós estamos na igreja, quando você sai por essas portas, você já fala, meu Deus do céu, está um caos. É ou não é? Você olha para um lado, meu irmão, você vê cada coisa, né? Minha avó já me dizia, você vai ver coisa, você vai ver coisa. E é verdade, né? O mundo está indo para um lugar tão ruim, cara. Não que o mundo tenha coisas ruins, tá bom? Tem muita coisa boa, né, pastor? Uma boa faculdade, um bom plano de saúde, um bom carro, uma boa casa, né? Os filhos bem vestidos, bem alimentados. Não estou falando disso, isso é a graça de Deus, quando vem, ela derrama sobre nós. Eu estou falando das coisas ruins. Meu irmão, eu fui ligar a televisão ontem lá no hotel ali, eu falei, meu Deus do céu, que caos. E a palavra do Senhor, ela fala, né, desse caos. Se você pegar lá Mateus 24, quem já leu? O princípio das dores, né? Terrível. E está acontecendo, isso para nós já não é mais mistério. Eu já estou falando coisa que não está mais aqui no negócio aqui. Eu vou voltar, amém? Aqui nós vemos, né, Jesus perguntando sobre o que as pessoas pensavam dele. Então por isso ele, né, conheçamos ao Senhor, esforcemos-nos em conhecê-lo, tão certo como nasce o sol. Ele falando ali para os seus discípulos, aqui nós vemos Jesus perguntando isso para cada um, e olhando para o olho de cada um que estava lá. As pessoas tinham várias teorias, porque o mundo tem várias teorias, não é? Vãs filosofias. As pessoas, cada um entende Jesus de uma forma, né? São muitas religiões. O Brasil é um país de misticismo muito forte, né? Mas nós cremos nele. Jesus é o caminho, ele é a verdade, é a vida. Jesus é lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos. Ele nos conduz. Nós vivemos e respiramos Jesus. Então, mas naquela época as pessoas também viviam muitas teorias. Então Jesus se dirige às perguntas a quem? Aos seus discípulos. E aí entra aquele cara aqui, conhece? Cortou a orelha de Malco. Lembra? Quem lembra? Qual o nome? Pedro.
Aí Pedro, meu irmão, inspirado por Deus, Pedro tem uma revelação da parte dele, do Senhor. Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Não é assim? Quem conhece a música? Eu sou assim, cada vez que eu prego eu lembro de uma música. Então Pedro ali, amados, ele consegue reconhecer quem era Jesus, e isso foi revelado pela parte do Pai. Aí eu vou falar com você sobre algo muito sério. Você tem uma identidade, inclusive deve estar com você aqui agora. Quem está com a sua identidade? Tem a sua foto? Tem o seu RG? Tem o seu número lá da identidade? Incrível, né? O ser humano tem a capacidade de decorar, pastor Tony, todos os números, né? Se você perguntar meu CPF eu já falo rapidinho para você. E eu sou um cara esquecido, mas se você perguntar do meu CPF, eu já sei, 041, 331, 388, 30. Amém? Se você perguntar, o meu RG é 14269, 131, dígito 8. Eu sei. E você tem essa identidade, e isso faz com que vocês sejam conhecidos aqui na terra. Você é conhecido, onde você apresentar essa identidade, você é conhecido. Ah, você é o pastor Tony, né? Não vai falar que é o pastor, mas é o pastor Tony, tá bom? Está na identidade, tem a foto dele, você apresenta a sua identidade para onde você for, e é uma forma de documento, amém? Agora, para o reino de Deus, vocês também têm uma identidade, e essa identidade ela é espiritual. Olha que coisa séria, meu irmão. No reino de Deus, você tem uma identidade espiritual. Através do quê? Das suas atitudes, do seu crentez, né? Às vezes você chega num lugar, aí a pessoa fala: nossa, você é evangélico? E já aconteceu isso? Sabe por quê? O Espírito de Deus se testifica. O mesmo Espírito que está em mim está em você. Então ele olha para você: nossa, você é crente. Ou glória a Deus, não creteis? Aleluia, né? Ou de repente você fala: está amarrado. Não é assim o crente, né? Eu não sei como você é dentro da sua empresa, do seu trabalho, mas eu era muito assim. Quando eu não era pastor, o pessoal já me chamava de pastor. E lá vem pastor, porque eu tinha o crentez, eu tinha as atitudes de crente. As pessoas olhavam para mim e eu era a Bíblia que eles não liam. Como você tem sido? Qual a sua identidade, meu irmão? Como é poderoso, porque é você que vai transformar o mundo. Você é o sal da terra, a luz. O sal, ele vem para quê? Para dar o sabor, o tempero. Se o sal não presta para nada, ele só sai fora. Não é assim? Né? E nós precisamos ser essa luz na vida das pessoas. Então as pessoas olham para você, vê a identidade, olham para você e falam: você é de Jesus, você vai na igreja. Da mesma maneira, quando nós erramos e andamos do outro lado da calçada, aí vem o cara e fala assim: ó, crente safado. Dentro da igreja, ele é assim, mas fora da igreja é o cão chupando manga. Ela deve, né? É isso, meu irmão. Então nós somos aqueles que as pessoas vão apontar a todo momento. Nós precisamos ter essa identidade espiritual, meu irmão. Eu às vezes sou mais espiritual do que carnal, pastor Tony. Às vezes as pessoas olham para mim e falam assim: ele é louco, não regula bem a cabeça. Mas eu sou espiritual, porque eu quero viver na terra o reino de Deus. Jesus olha para Pedro ali e diz: tu és Pedro. Jesus identificou a Pedro porque ele tinha a identidade espiritual. Você consegue compreender? Só você que está entendendo, porque eu estou fazendo uma força tremenda que vocês entenderem. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Então Jesus ali identificou a Pedro. Ele olha ali e mostra a sua identidade. Cara crachá. Não é assim? Porque você é crente em Cristo Jesus. Você crê na palavra, você vive a palavra, você segue a Jesus. Você não ouve somente falar de Deus, mas você segue a Deus. Você é um seguidor de Jesus Cristo. Amém? Enquanto muitos aí fora falam: eu acredito em Deus, mas não o segue. Você preferiu servi-los, né? De alguma maneira: pastor, mas eu não estou fazendo nada na igreja. Meu irmão, só você está aqui, meu irmão, você já está servindo a Deus.
Você consegue compreender isso? Você vê um papel, eu não consigo, pastor, ver um papelzinho de bala no chão, eu vou lá, eu pego e ponho no meu bolso. Faça isso. Cuida da sua igreja. Cuida, meu irmão. Vê uma luz acesa, vai lá, apaga. Vê um ventilador que ficou ligado, vai lá e dizer. Eu falava isso para os irmãos, ô pastor, Deus está lá. Eu falei, não, mas ajuda aí, pelo amor de Deus. Vai lá no banheiro, dá uma descarga, né? Às vezes os irmãozinhos esqueceram na velocidade máxima. Não é? Aí você vai lá e dá aquela descarga. Tudo isso, meu irmão, é cooperar para que o reino de Deus, e isso te forma cada vez mais, né, com uma identidade forte, meu irmão, em Cristo Jesus. Você se torna realmente um servo de Deus, e Pedro era esse. Agora eu te pergunto aqui, igreja, será que Pedro não sabia qual era o seu nome? Quando Jesus fala que ele é Pedro? Claro que sim. Mas nesse momento o nome de Pedro deixa de ser comum e passa a ter um significado. Qual era? Pedra. O pastor não falou de Peruíbe, né? Você sabe que Peruíbe é um nome indígena, né? Eu não sei que Piracicaba é indígena, não. Também, né? Como é que chama? Lugar que o peixe, onde o peixe para. Ó, forte negócio, né? Peruíbe não. Peruíbe é a toca do tubarão. Itariri é pedra que rola. Ita, toda vez que você ouvir Ita, né, é pedra. Amém? Então é pedra que rola. Significado de Itariri. Glória a Deus, né? A pedra rolou ali. Glória a Deus. Mas existe um fundamento. Então Jesus olhou ali. Pedro, você é pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Agora vem comigo aqui. Quando conhecemos a Deus, nós ganhamos essa identidade. Você tem o seu nome, mas Deus ali, Ele olha para você e te identifica também como pedra. Você é uma rocha, onde Deus ali vai edificar, e edificou a igreja. Então nós deixamos de ser pessoas comuns, nós temos uma grande identidade para o reino do Senhor, passamos a ver como Ele nos vê. Isso é muito forte, amados. Foi assim que aconteceu com o discípulo chamado Pedro, e em seguida Jesus fala: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus concede a Pedro um propósito, uma missão. Ei, você tem um propósito. Você não veio aqui para ficar sentado, meu irmão. Você veio para encher esse lugar de outras pessoas, sejam primeiramente a sua família. É ou não é? Mas eu olho para as cadeiras, pastor, eu fico inconformado. Eu quero as igrejas cheias. É melhor as igrejas cheias do que os botecos, do que as baladas. Então eu olho para uma cadeira vazia e eu falo: nós somos ocupados, porque nós temos uma identidade. Nós precisamos trazer pessoas para a igreja. Meu irmão, tenha sede e fome. Eu prego hoje numa instituição, é uma clínica de recuperação. Hoje eu prego numa clínica de recuperação, onde tem 50 internos, 50 homens ali, mais crianças. Quando está na presença do Senhor, quando você prega a palavra, no final do culto, eles me chamam de pai. Pai, obrigado, essa palavra falou comigo, está me trazendo algo tão bacana, pastor. Muito obrigado por essa palavra. E abraça e beija, meu irmão. Sabe por quê? Necessidade do Senhor. A necessidade do Senhor que faz viver essas coisas. Meu irmão, eu não entro na presença de Deus sem chorar. É muito forte o que o Espírito Santo faz comigo. Essa identidade, né? Essa transformação que Deus tem feito no meu coração e está fazendo em você. Embora você não perceba, meu irmão, está havendo uma mudança dentro de você, assim, 360. Porque Ele é Deus, Ele é poderoso para transformar todas as coisas. Quando Ele te transforma, meu irmão, Ele transforma a sua casa. Porque foi o que aconteceu, né? Haviam pessoas que tiravam gás da minha cara. Agora você é pastorzinho, você vai dar dinheiro para o pastor. Não é? Tem amigos meus que falaram isso para mim. Hoje está tudo na igreja. Aleluia. Vai, mexe com Jesus para você ver. Meu irmão, é isso que Deus faz.
porque Ele edificou em nós algo muito importante. Jesus concede a Pedro um propósito. Você tem um propósito, você tem uma missão. Todos nós somos chamados para levar o Evangelho de Cristo Jesus a toda criatura. É isso que nós somos chamados, esse é o propósito. E o que mais tenho visto nesses dias são pessoas que estão perdidas, não conseguem entender o que devem fazer para com Deus. Aí você já se perguntou: para que eu fui chamado? Você já se perguntou, meu irmão? Para que eu fui chamado? Porque você foi chamado, você foi escolhido. Deus é como se estivesse pintando. Como é o seu nome, meu irmão? Rafael. Ele pintou você assim, ó. Ele escolheu você a dedo. Escolheu o pastor Tony para ser um homem de Deus, para pegar a palavra do Senhor. E nós somos um corpo e família. Está passando horário aí, né, minha irmã? Ô, irmãzinha, tá bom. A paz do Senhor, meu irmão. Só vai entender quem esteve aqui ontem, tá? E é isso, amados. Eu quero terminar aqui essa palavra dizendo que você tem um grande chamado. E aí, o que acontece ali? Muitas vezes não consegue identificar o seu chamado, mesmo estando dentro da igreja. Meu irmão, pergunta para o pastor: pastor, o que precisa fazer? Sabe o que o Evanderson falava? E aí, Vaz, qual que é o plano? Desde pequenininho chegava lá: e aí, Vaz, qual que é o plano? Eu conheci o chocolate, pastor. Ele entrou na igreja para namorar as meninas, tanto que ele ganhou a Bruna. Eu estava de olho nele, ele falou: vou dar uns cascudos nesse moleque. Tá atrás da minha filha? Não é assim? Quem é pai aqui de mulher? Já fica esperto aqui, fica, né? Que às vezes vem os irmãos dentro da igreja, já quer, tudo bem, né? Vai acontecer. Mas tem que ficar de olho. Ele veio com aquele monte de chuquinha no cabelo, assim, baixinho, desse tamanho, surfista, rato de praia. E aí eu falei: né? Um dia a pastora pegou meu fusquinha, tinha um fusquinha, e ele estava lá na esquina com a Bruna. Ainda eram meninos, né? A pastora chegou no cavalo de pau, lá era na pastora ainda. Aí o chocolate assustou assim: você não é irmão, você é primo. O que você está fazendo com a minha filha? Ele falava isso para todo mundo nas pregações. Ai, meu Deus do céu. Mas Deus foi dando uma identidade para o Choco, foi formando ele, né? Porque Deus, ele forma. A vontade de Deus sempre vai prevalecer, meu irmão. Por isso que a palavra do Senhor fala: todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Não adianta, meu irmão. Todo joelho vai se dobrar perante a presença do Rei. Amém. Você glorifica o Senhor com as suas palmas? Aleluia. Glória a Deus. Você tem um chamado. E isso foi revelado pelo Pai na sua vida. Quando entendemos isso, nós vivemos a autoridade que nos fora delegada. Foi delegado algo na sua vida. E a palavra do Senhor diz: tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Já pensou a sua oração, meu irmão? Poderosa. Quando você ora, quando você abre a sua boca, você demonstra a identidade, a pedra que você é, né? Onde Deus constituiu a igreja. Você é o templo do Espírito Santo. Consegue entender isso, amados? Um presente que nós, por muitas vezes, não merecemos. Nós não somos merecedores, mas a misericórdia, a graça do Senhor nos alcançou de alguma forma. Mas Deus nos concede a partir do momento que nós conseguimos entender quem é Jesus nas nossas vidas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes as pessoas chegam lá na igreja, né, e falavam assim para mim assim: pastor, mas eu não fui tocado. Eu não sei se eu vou ficar aqui na igreja. Eu não fui tocado por Jesus aqui. Eu falei: sabe por quê, irmão? Porque é você que tem que tocar em Jesus. O que aconteceu com aquela mulher quando tocou nas obras do Senhor? Nas vestes, ela foi curada. E muitas vezes é você que tem que tocar. Esforcemos-nos em conhecê-lo. Meu irmão, se você não acredita nas coisas que está sendo ministrada, procure acreditar. O que acontece, eu vivi. Eu sou um testemunho vivo. Minha esposa é um testemunho vivo de um casamento destruído, da minha família toda separada, perdemos todas as coisas. Mas quando nós buscamos a Deus, a rocha veio,
edificou dentro de mim, edificou dentro da minha vida, da minha família, do meu casamento, com as minhas filhas, a ponto de eu ver a minha filha do meio ser pastora. E recebeu a promessa que eu disse, dentro da perua, com 9 anos. O pastor olhou para ela e falou assim: você vai ser uma pregadora da palavra, você vai levar a palavra de Deus nos 4 cantos dessa terra. 9 anos. E aí, quando ela foi ungida pastora, junto com o show, eu falei: aí, olha, as promessas de Deus se cumpriram. Olha para mim, as promessas de Deus vão se cumprir. Não sei quanto tempo você está esperando, meu irmão, mas elas vão se cumprir. Fica de pé no seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Se esforce, meu irmão, tenha bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E nós somos pequenos cristos. Sabe o que significa cristão? Pequenos cristos. Nós somos aquilo que Deus disse que nós somos. Está na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Posso chamar o pastor Tony? Vem para cá, pastor. Acho que vai ter louvor? Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Me alegro de verdade. O pastor me convida mais vezes. Amém? Tenho algo aqui para falar para vocês. À noite vai ter uma guerreira do Senhor aqui. Rapaz, não perca de maneira nenhuma. Viu, menina? Quantos anos você tem? 16? Na sua geração, se você permanecer, você vai trazer transformações para muitas pessoas dentro da sua idade, da sua geração. Recebe isso em nome de Jesus. Viu? Tem mais jovem aqui? Quantos anos você tem, querida? 30. É jovem. Ela é. Rafael. Né? Vocês são casados? Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que através do casamento vocês possam levar a palavra de Deus para salvar muitos casamentos que hoje o mundo está destruindo. As coisas do mundo. Vocês sejam estes em nome de Jesus. Eu vou ver vocês ainda em cima do altar treinando a palavra. Que Deus permita que isso aconteça. Viu? Quando eu fui orar por você, Deus falou sobre isso. Você está no chamado. Deus edificou uma rocha dentro de você. Viu? Permaneça, apenas permaneça. Apenas creia. Amém? Dá uma salva de palmas a Jesus Cristo. Glória a Deus. Pessoal, isso é só o começo do domingo, viu? Eu falo que a gente está acostumado a comer um arroz, feijão, bifinho, salada de alface e tomate em casa, mas de vez em quando a gente tem que comer um estrogonofe, uma lasanha, não é? Um bobó de camarão, e hoje é esse dia da gente receber um banquete especial vindo direto do trono do Senhor. E à noite, faça um esforço